Oi, tudo bem? Eu queria falar com você que é nascido, vamos ver, de 1990 para cá, até um pouquinho antes. Essa geração tem sido chamada pelos estudiosos de Millennium. Você sabe qual a característica dessa geração? Vamos lá. Como eu estava dizendo, essa geração tem sido denominada, pelos estudiosos de Millennium. Essa geração que vai, eu não vou falar 1990, eu vou colocar até 85, para incluir algumas outras pessoas que estão na produção, não queriam entrar nessa história. Mas serve para todos nós. Eu acho que o entendimento do que eu quero explicar é mais do que o contexto da geração. Mas o que nós, como os pais ou os antecessores dessa geração, o que nós estamos produzindo para que essa geração tenha as características de que tem? E quais são essas características? Segundo os estudiosos, é a geração mais difícil de se liderar de toda a história. Por quê? Porque elas se sentem autossuficientes, são extremamente arrogantes, impulsivos, E tem algo que é interessante. Eles se sentem no direito de todas as coisas. Isso é meu direito. Eu tenho direito a isso. Eu tenho direito àquilo. E não conseguem entender suas responsabilidades. Tem uma outra característica também que, por causa da velocidade das coisas e das respostas que eles querem, se tornaram preguiçosos, porque tudo que demora algum tempo maior já não tem a paciência necessária para esperar. E em virtude disso, estão se transformando numa geração de pessoas extremamente frustradas, porque são ansiosos para iniciar um relacionamento de namoro, de corte, de casamento. São ansiosos para avaliar a sua vida profissional. Você vê gente com 23, 24, 25 anos já frustrado. Não dei certo na vida. Então isso é uma característica que tem como raiz nessa geração o contexto onde eles foram formados. A educação dos seus pais, permissivos muitas das vezes, o contexto das redes sociais, que é um marco dessa geração, é a geração que foi criada, que tem se desenvolvido em meio às redes sociais, que vivem uma mentira, através dos filtros de Instagram e Facebook. Tem que se apresentar sempre felizes, tem que se apresentar sempre viajando, comendo as melhores comidas, porque a rede social não tem ninguém triste. Não tem ninguém fedido, não tem ninguém chato, não tem ninguém depressivo, não tem ninguém ganhando pouco. Todo mundo é rico, feliz, bonito e maravilhoso. Essa é a ilusão das redes sociais que, na verdade, tem produzido um montão de gente frustrada. Mas eu queria me deter na base que eu acho, na plataforma que eu acho que onde tudo isso está sendo construído, que se chama egoísmo. O egoísmo, sem dúvida alguma, eu não diria que é o mal do século, eu diria que é a raiz de todos os males, Quando a Bíblia fala do amor ao dinheiro, ela está falando de uma pessoa egoísta, porque essa é a característica, de tudo, de toda a natureza pecaminosa que o homem herdou de Adão, é o egoísmo, é a vida centrada no eu, o que aconteceu ali no Éden, que propagou isso para toda a humanidade, uma natureza focada no eu. É possível ter vida apartado de Deus. Essa é a grande característica do egoísta, que se manifesta de várias maneiras. Se você olhar e estudar a Bíblia, quando a Bíblia fala das obras da carne, todas as obras da carne, elas estão centralizadas em mim. A glutonaria, a bebedice, a ira, dissolução, as pelejas, tudo, ela é a manifestação de todas as obras da carne, tem como centro o egoísta. Eu quero para mim, eu faço para mim, se o outro não faz eu brigo. A pessoa centrada no eu, ela manifesta as obras da carne. Já o fruto do Espírito, que tem várias manifestações, de longanimidade, de bondade, tudo está relacionado ao próximo. Então o egoísmo, ele traz para si toda a característica de uma pessoa carnal. Então quando a gente começa a falar, e a gente vê muita religiosidade para analisar hoje em dia, o que é ser espiritual, o que é ser carnal. Meu amigo, meu irmão, é fácil.
Veja se a pessoa é egoísta. Não veja o quanto ela fecha o olho, o tom da voz dela cantando, o quanto ela lê a Bíblia, o quanto ela conhece de versículo bíblico. Conhecer versículo bíblico de cabeça não significa que você conhece a palavra. Entenda isso. É muito mais fácil você medir, você entender, você discernir se alguém vive no Espírito pelo nível de egoísmo do que pelos atos externos que você possa estar aí relacionando, como por exemplo, leitura da palavra, vida de oração, ir à igreja, tudo isso é bom. Mas se isso não produz uma transformação, é sinal que você ainda está centrando a sua vida no egoísmo, né? Se você perceber, toda criança ela é egoísta, toda criança ela quer tudo para si. Daí quando você atinge uma certa idade na vida, quando você está aí de jovem a uma pessoa adulta, você começa a abrir seus olhos para as necessidades da família, você pensa na sua esposa, você pensa nos seus filhos, você pensa nos seus pais. Mas sabe qual que é a característica de uma pessoa madura? Ela pensa tudo para os outros. Um homem maduro é o homem que começa a entender, fala assim, não, a vida não está centrada em mim, eu tenho que pensar no que eu estou deixando para as próximas gerações, o que eu estou construindo de legado. E isso a gente pode transportar para a vida espiritual. Existem hoje muitas crianças espirituais que brigam dentro das igrejas para tomar posse de algo para si, para ter um cargo, para ter uma posição, para chamar a atenção. Tem pessoas que elas têm uma boa relação até que entre no mérito o assunto do dinheiro. Quando há em nós a disposição de perder pelo próximo. Então o egoísmo é uma das maiores características que evidencia se você anda na carne ou no espírito. E uma das, o reflexo disso é que uma das características de uma pessoa madura espiritual é que ela pensa pouco em si e pensa mais nos outros. E se nós quisermos viver de fato o reino de Deus, nós temos que parar de fazer um evangelho centralizado em algumas figuras na sociedade e entender que o evangelho é eu diminuir para que eu possa produzir vida a outros. Isso é alguém que entendeu que a vida não trata, que o evangelho não trata de nós mesmos, mas do quanto Cristo pode se manifestar em nós para chegar nas pessoas. Amém? Que Deus te abençoe e que possa te fazer romper com toda a raiz de egoísmo que eventualmente você ainda tem. Abraço, até mais.